Seja bem-vindo ao Estudos Eckhart, uma página voltada para estudos teológicos, históricos, filosóficos, de temas bíblicos, para que você possa compreender melhor a Bíblia, que você possa entender e ter assim mais conhecimento e alguma informação a mais para que você possa apresentar seus estudos, para que você possa entender melhor os escritos. E então espero que você esteja gostando. Se você está chegando agora, que você possa conhecer, tem vários outros estudos. A Estudos Eckhart é uma página que eu tenho há já alguns anos, e toda segunda-feira às 21 horas tem uma live onde eu faço no Facebook, Estudos Eckhart, uma live onde você pode então ali interagir, conversar comigo, me conhecer, dar sugestões de estudos, toda segunda-feira às 21 horas. Então que você possa estar conhecendo, compreendendo melhor e aprendendo mais. Se você não conhece a outra página, tem uma outra página que é a Escola Bíblica Virtual. Ela foi criada para estudos bíblicos, estudos mais com temas bíblicos, com abordagem mais voltadas para assuntos temáticos da Bíblia, sem entrar muito em filosofia, em teologia, em partes históricas, apenas de assuntos bíblicos. Então você pode conhecer um pouco mais. Toda segunda-feira e toda quinta entra um estudo novo, às 8 horas da manhã. Segunda-feira eu tenho colocado no momento sobre Atos dos Apóstolos. Estou fazendo um estudo do livro de Atos dos Apóstolos, versículo por versículo, onde você pode ver através de mapas, conhecer um pouco mais da história, entender a interpretação dos textos, o que significa as palavras no seu original. E toda quinta-feira, às 8 horas, entra um estudo. No momento eu tenho colocado sobre doutrinas bíblicas. Por isso é muito importante que você, estando no Facebook ou no YouTube, que você curta, que você compartilhe, que você siga no YouTube, que você se inscreva e, o mais importante de tudo, que você acione o sino para que você possa receber as notificações e saber quais são os estudos e quando eles vão entrar. E compartilhando você vai fazer com que essa página possa alcançar mais pessoas, pois o meu propósito é capacitar, é auxiliar aqueles que não têm condição de fazer um seminário, não têm condição de comprar uma literatura, e que possa então aí tirar as suas dúvidas. E importante também é que você interaja, que você escreva, que você dialogue comigo, que você dê sugestões, que você faça suas críticas, que você coloque o que você compreendeu ou se não compreendeu, para que a gente possa estar trabalhando e assim atendendo cada vez mais a cada um de vocês. Eu sou Tione Eckhart e em alguns outros estudos eu apresento um pouco do meu currículo, mas eu estou aqui passando um pouco do que Deus me deu e passando para vocês de uma forma que você possa ter acesso gratuito. Então, espero que você esteja gostando e que a gente possa cada vez mais conhecer e compreender a palavra de Deus. Nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos. Já no estudo passado eu apresentei sobre o Sermão de Estevão, falamos do capítulo 7 todo, e no estudo de hoje vamos falar sobre Atos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8. Terminamos o sermão de Estevão falando que Saulo, ele estava lá e as roupas de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo. Saulo fazia parte da sinagoga dos libertos, e então nós conhecemos ali e vamos conhecer um pouquinho, entender um pouco melhor sobre Saulo. E hoje vamos falar sobre alguns pontos importantes, como a perseguição aos cristãos, Filipe em Samaria, Simão o Mágico, Pedro, o eunuco, coisas que aconteceram após a expansão do Evangelho, quando houve a perseguição e eles pararam de pregar no templo e saíram para outros locais, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Faltava eles saírem de Jerusalém e para Judéia, Samaria e os confins da terra. E a partir de Atos 8 nós vamos ver isto. Então vamos conhecer hoje, começando com a perseguição aos cristãos. Vamos conhecer apenas os 8 primeiros versículos do capítulo 8, Atos 8, de 1 a 8. E o versículo 1, ele diz: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Quando diz que Saulo consentia, ele está dizendo que Saulo concordava, ele apoiava, era um apoio, uma concordância com prazer. Ele tinha prazer com o que estava acontecendo. Então, Saulo estava com tanta raiva de Estevão, ele achava que ele estava tão correto no que ele pensava, que ele teve prazer em ver Estevão sendo apedrejado. E nós devemos compreender isso é muito importante. E veja que coisa interessante, eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria quando começou a perseguição.
por que isso, Judéia e Samaria? Lucas vai fazer questão de destacar, né? Tanto que Paulo participou, presenciou, estava feliz com o que estava ocorrendo, mas também com eles saindo e indo para as outras regiões. Eles continuando pregando o evangelho em Judéia e Samaria, como Jesus tinha mandado, cumprindo assim a ordem. Por quê? Porque Judéia e Samaria vai mostrar o que Jesus falou em Atos, lá 1:8. Né? A perseguição se levantou ali na igreja de Jerusalém e motivou, né, os cristãos a saírem para cumprir. Às vezes Deus realmente faz com que aconteça algumas coisas com a sua igreja, para que a sua igreja saia das quatro paredes, para que a sua igreja pare de ficar crescendo, enchendo e que ela possa sair. Então tá lá, né, Atos 8, Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Para a gente conhecer, vamos ver no mapa, né, Jerusalém, Judéia e Samaria. Então, aqui está um mapa, e aqui está Jerusalém, Judéia e Samaria. Então, esse mapa está mostrando que estava tudo aqui dentro da Palestina, naquela época, né, todos ali. E nós podemos ver que Jerusalém, Judéia e Jerusalém estavam dentro de um contexto como se fosse um bairro, uma cidade e um estado. Então, está aí, ou todo um país, uma coisa muito regional. E aqui nós vamos ver que tem Jerusalém e Judéia, só que eles tinham que ir até os confins da terra. Não apenas Jerusalém, Judéia e Samaria, mas eles tinham que ir até os confins da terra, para que o evangelho chegasse até mim, até você. Então foi isso que aconteceu. A perseguição, então, desencadeou a dispersão dos discípulos, né, que muitos chamam hoje, gostam de falar da diáspora. Então seria a diáspora dos discípulos para pregar o evangelho. E porém o capítulo 8 ele deixa bem claro que o ID sempre é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele sempre é direcionado porque Deus atua através do seu Espírito Santo para que a gente saia para pregar o evangelho. Versículos 2 e 3 diz: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Estevão foi sepultado conforme um costume judaico. Eles até choraram, tinha todo um processo. Os judeus tinham esse costume. E Saulo, enquanto isso, estava assolando. Assolar é devastar, é igual a presa pega por um animal selvagem. Então ele pegava e machucava, ele não entrava e prendia. Ele machucava as pessoas, ele vai dizer que ele arrastava as pessoas, ele vai dizer que ele chegava trazendo as pessoas arrastando, quer dizer assim, uma crueldade bárbara. Saulo fazia isso antes de se converter. E porque ele era um judeu fervoroso, zeloso. Ele diz isso, nós vimos isso no estudo anterior. Então nós devemos compreender o que Saulo estava falando a respeito disso. E aí no versículo 4 diz assim: entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então nós vamos ver um ponto importante que nós vamos ver agora, né? Filipe em Samaria. Lá em Atos 4, vai dizer que os discípulos foram dispersos e saíram pregando o evangelho. Porém, os apóstolos continuaram em Jerusalém, porque era uma ordem de Jesus. Nós vimos isso, né? Está lá em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. É uma ordem de Jesus que eles deviam continuar. Diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomais o rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os demais discípulos saíram. Os apóstolos, que naquela época eram discípulos, quando eles se tornaram apóstolos, eles continuaram, porque era uma ordem de Jesus. Eles tinham que pregar o evangelho para os judeus, mas os outros tinham que pregar para fora. Filipe, então, ele vai começar a pregar o evangelho. E vai dizer aí, nos versículos, vou reler de novo de 4 a 8, diz: entrementes que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Nós estamos falando de Samaria. Filipe, então, ele não era apóstolo. Filipe foi escolhido como diácono, ele era um discípulo, foi escolhido como diácono. Ele foi para Samaria e pregou a todos. Lucas relata os seus feitos e a alegria dos que ouviram os seus feitos. Para a gente entender, vamos ver novamente o mapa. Aqui está Jerusalém, Samaria. Então nós estamos vendo aqui que Filipe ele saiu de Jerusalém e ele foi a Samaria.
Então ele deixou ali aquela parte de Jerusalém para os apóstolos. Mas Samaria não está perto? Não, os samaritanos não eram considerados judeus. Os apóstolos não iriam pregar para eles. Então eles foram pregar lá, cumprindo assim um id. Então nós vamos compreender isso. Logo em seguida vem a história de Simão, o mágico. E nós vamos conhecer agora essa história também, que é muito importante nós compreendermos. Versículo 9 diz: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Então, ele praticava a mágica, ele era um feiticeiro, ele praticava magia, né? Então ele fazia ali, iludindo, fazia o povo ficar pasmo, assombrava de uma forma que o povo ficava fora de si, extasiado. Que coisa maravilhosa, ele faz mágica. Esse cara é uma pessoa fantástica, né? E insinuando, ele se autoproclamava, né? Está dizendo aqui que ele insinuando ser ele um grande vulto, uma pessoa importante. Os versículos 10 a 13 dizem: ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados os sinais e grandes milagres praticados. Então veja, muitos creram em Filipe, em Simão Mágico, até que ouviram o evangelho. Quando eles ouviram um verdadeiro evangelho, eles passaram a crer no evangelho e ser batizado. É muito importante entendermos isso. Quando você crê, você prega a verdadeira palavra, você prega o verdadeiro evangelho que a Bíblia apresenta, e não os milagres, os eventos. Quando você prega o verdadeiro evangelho, as pessoas creem e querem ser batizadas porque elas entendem, o Espírito Santo trabalha na vida delas. Inclusive Simão. Só que tem um destaque aqui. Ele observava os milagres e sinais que eram realizados. Simão gostava disso, né? Ele queria isso. Esta era a base da sua fé. Sinais e milagres, porque ele queria ser um grande vulto entre eles. Ele se proclamava ser uma pessoa muito importante. Nesse meio tempo, nós vamos ver Pedro e João indo a Samaria. Nós vamos conhecer um pouquinho que eles vão para ali. Versículos 14 a 17. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Veja, eles foram batizados, mas não haviam recebido o Espírito Santo. Eles não haviam então tido o Espírito para compreensão, o entendimento. Então, eles foram para lá fazer isso, os apóstolos. Versículos 18 e 19. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. O descer do Espírito era algo visível, mas nada novo, porque Lucas não relata como relatou em outras manifestações. Era algo que para Lucas e para as pessoas, eles sabiam o que era. Não era nada novo, não era nada que chamava atenção, era algo que marcava, porque acontecia na vida da pessoa. Então, era algo que eles já conheciam. Simão, então, ele vai demonstrar que o seu interesse era receber os poderes. Por isso ele queria pagar por eles, porque ele queria ser um grande vulto, ele queria usar esse poder. Ele não sabia o que era o Espírito Santo, mas ele queria ter o poder de fazer isso, para que as pessoas pudessem ir. Versículos 20 a 23. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo, para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. O discurso de Pedro é duro. Pedro pega pesado contra Simão. Ele não fica tentando explicar, não, Simão, ele é duro com isso, ele não perde tempo. E ele vai dizer para Simão que ele deveria ter o coração reto, e que Simão não estava tendo esse coração reto. Ele devia falar para ele: vejo, porque o teu coração não é reto diante de Deus, reto, direto nas intenções. O teu coração não tem um alvo, o que Deus prepara. Você não tem o seu coração em Deus, não tem a vontade.
ele deveria mudar os seus objetivos, mudar a sua mente, servir a Deus. Simão precisava nascer de novo, ele precisava ter uma mudança de vida, ele precisava da regeneração. Quando a pessoa ela aceita Cristo, mas ela não se regenera, aceita por causa de emoção, porque ela vê um poder, porque ela vê isso, ela quer essas coisas, porque tem milagres, porque acontece essa manifestação, porque eu gosto da igreja, não importa o que seja, ela se converte porque são sentimentos, emoções, e não porque ela reconhece que é pecadora, pela salvação, ela então não muda a sua mente, e aí o coração não é reto diante de Deus. Pedro está mostrando isso. O objetivo sempre é de mudar a mente e servir a Deus. O versículo 24 diz assim: respondendo, porém, Simão lhes disse: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada disso do que disseste sobrevenha a mim. Então nós vamos ver aí que Simão ainda não entendeu o evangelho. Ele se preocupa muito mais com a condenação do que Pedro falou do que com se arrepender, se crer Cristo. Em vez de falar, poxa Pedro, eu não tinha entendido não, mas eu realmente reconheço que eu sou pecador, eu me arrependo, Jesus é meu Senhor. Não, ele fala, eu não quero essa condenação não, eu só queria ter um grande nome. É a desculpa. Não é a desculpa de muita gente hoje? Não é bem assim não, eu não tenho essa maldade toda não, eu só quero um milagre, eu só quero a bênção, só vim aqui para fazer isso. Não é isso? A pessoa não quer mudar de vida, não quer se arrepender, ela não quer se converter. E quer ainda se justificar, quer nos ludibriar com as suas palavras. Versículo 25. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias e samaritanos. Né? Então, veja, eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, a palavra falada é anunciar como arauto. Eles anunciaram, eles proclamaram ali em Samaria e testemunhar, essa palavra é testemunhar intensamente, e depois retornar a Jerusalém pregando o evangelho entre as aldeias samaritanas. E Simão, um mágico, o que eles fizeram? Nada. Se ele não se arrepender, ele não reconhecer que é pecador e ele não aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não vai acontecer nada. A pessoa que não aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas ela quer fazer parte, porque ela quer justificar que ela é boa, que ela não fez por maldade, que ela gosta, que ela só quer fazer isso, que ela não quer fazer o que o Evangelho diz, que a Bíblia diz, mas ela está ali e ela acha que é legal, ela quer o Evangelho do seu jeito, o que a gente pode fazer? Nada. A salvação só é para aquele que se arrepende e reconhece Jesus como Senhor e Salvador, que ela confessa o seu pecado, que ela reconhece a sua condenação, a sua natureza pecaminosa. Junto a isso, vem então a história de Filipe e Eunuco. Né? Nós vamos conhecer aí a história de Filipe e Eunuco. Então, só para a gente entender, né, a história de Filipe e Eunuco, tá aqui, Filipe ele saiu, ele estava em Samaria e ele vai voltar para Jerusalém. Né? Então aqui tem que voltar para Jerusalém. Tinha um caminho que vinha de Samaria, que era de Filipe, a viagem de Filipe, e tinha porque ele ia para Gaza. E tinha um caminho de Jerusalém que ia para Gaza. Então, o anjo vai falar com ele. Versículo 26 diz: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Vamos ver novamente. Está aqui, então, para que você possa compreender, Samaria, e ele vai para esse caminho que o anjo fala, vai para o caminho que vai ao sul, para Gaza. Ele queria ir para Jerusalém, mas ele não pega o caminho de Jerusalém a Gaza, que era esse. Ele faz o caminho de Samaria, porque os judeus não passavam por trajetórias nem por dentro de Samaria. Então eles sempre fugiam dos samaritanos. Então vamos lá agora, compreendendo um pouco mais. Versículos 27 a 29 vai dizer assim: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, sentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Senhor a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Então, veja que coisa importante, ele está lendo o profeta Isaías. Nós vamos ver mais à frente que o que ele está lendo é Isaías 53, 7 a 8. Nós vamos ver aqui nesse texto mesmo, não precisamos nem ir lá para compreender, nós vamos ver nesse texto mesmo que estava indo ali. Versículo 30 a 35 diz: correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías, Isaías 53, 7 e 8, e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque a terra
porque da terra a sua vida é tirada. Então Eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Veja, Filipe chega e interrogou. Filipe está disposto a ensinar, senta ao lado. E Filipe parte de Isaías, ensinando até chegar a Jesus. Veja que o Evangelho, nós vimos aqui que Filipe realizava milagres, os demônios saíam diante dele, milagres que marcaram tanto que Simão o Mago queria, mas ele foi explicar a palavra. Como é importante, quanta gente que fala de milagre, 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 não sabe contar a história, não sabe fazer uma trajetória do Antigo Testamento até chegar a Jesus. E Filipe sabia. Nós temos que conhecer a Bíblia, já vimos isso. Precisamos conhecer principalmente o Antigo Testamento. Nós precisamos compreender o que Deus tem para nos ensinar. E isso é muito importante, nós compreendermos isso. Então Filipe estava lá, ele sentou ao seu lado. E esse eunuco, nós devemos entender que esse eunuco ele é um africano, né? Ele é etíope. Ele é um africano, o Evangelho vai para a África. Versículos 36 a 38 diz o seguinte: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então, veja coisa importante, ao entender o Evangelho, pediu para ser batizado, e Filipe o fez declarar publicamente a sua fé. Ele fala: é lícito, se você crê que de todo o coração. Ele fala: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para que a pessoa seja batizada, ela precisa declarar publicamente a sua fé. O batismo é uma declaração pública de fé, é o seu testemunho público. Batizar a pessoa, se converteu hoje, semana que vem vai ser batizado, à noite vai ser batizado. Isso não é batismo, isso é para encher a igreja. O batismo é quando a pessoa declara publicamente a sua fé, ela entende o Evangelho e ela aceita. Então é por isso que tem uma classe de batismo, por isso que a pessoa tem que compreender os princípios doutrinários da Bíblia, para que ela possa compreender isso. Mas o eunuco não diz nada disso. O eunuco estava lendo Isaías, ele queria entender. Filipe pregou, ele entendeu, ele falou: eu entendo que Jesus é o Filho de Deus. A expressão Filho de Deus é uma expressão do Antigo Testamento, que Daniel trabalha com ela. Ele compreende o que significa isso. Você compreende o que é Filho de Deus no Antigo Testamento? Então veja como nós precisamos conhecer a Bíblia e não encher igrejas, mas fazer com que as pessoas possam se converter verdadeiramente ao Evangelho bíblico. E aí então, depois desse feito, veja o que acontece. Quando saíram da água, e outro ponto importante, ele foi batizado num rio onde tinha água, que ele podia ser mergulhado. Na sua carruagem, com certeza tinha uma jarra d'água, tinha uma moringa com água, porque era uma viagem longa. Ele tinha água, mas para ser batizado, a palavra grega baptismos significa mergulhar, imergir. Então ele mergulhou na água, ele foi batizado. Por isso o batismo é feito por imersão. Devemos lembrar disso. Versículo 39: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. O eunuco não ficou maravilhado, falando: nossa, Filipe sumiu, o Espírito levou, que coisa maravilhosa, vou contar para todo mundo. Ele foi maravilhado, cheio de júbilo, porque ele entendeu o Evangelho. O Evangelho não é pregado por milagres, o Evangelho é pregado pela salvação que é em Cristo Jesus. Nós devemos entender isso, é muito importante compreendermos. Filipe foi arrebatado e o eunuco seguiu o seu caminho cheio de alegria em seu interior. É o que deve fazer. Você deve continuar sendo um cristão com alegria e não procurando os milagres. Isso é muito importante a gente compreender. Nós estamos perdendo muito o foco do verdadeiro evangelho que foi anunciado. Versículo 40. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Filipe, então, ele surgiu em Azoto e foi evangelizando até chegar a Cesareia. Olha, nós estamos vendo aqui que ele vem de Samaria, ele encontra naquele caminho onde não tinha ninguém, só ia passar o eunuco, que vem de Jerusalém para Gaza, e ele sai dali, se encontra nesse ponto aqui, vai batizá-lo, o eunuco continua o seu caminho e Filipe, o Espírito Santo leva Filipe, ele aparece em Azoto, lá já no litoral, para pregar o Evangelho. É o que o texto nos apresenta, é o que a Bíblia nos diz. Então, nós devemos compreender isso. É muito importante nós entendermos esse trajeto, essa importância. Às vezes o Espírito manda você pregar ir para um lugar que não tem ninguém, vai, porque ele quer que você pregue o Evangelho, lá na hora vai aparecer alguém.
Deus sabe quem precisa ouvir o seu evangelho. Tem pessoas que já ouviram e necessitam conhecer melhor, e você pode explicar isso. Por isso você tem que estudar a Bíblia, por isso esses estudos, para capacitar você, para que você possa compreender melhor. E o mais importante é que nós devemos pregar o verdadeiro evangelho, o único verdadeiro evangelho. Então, o que a gente pode tirar como ensinamento para os dias de hoje, né? O que eu posso compreender desse capítulo 8 que nós estudamos aqui? Lucas vai apresentar algumas informações importantes para a nossa vida. Primeiro, o Espírito Santo é quem envia, é ele quem envia as pessoas. O Espírito Santo também é quem capacita, ele envia e capacita as pessoas. Ele envia as pessoas e capacita as pessoas para falar o que tem que ser falado na hora, e vai fazer você lembrar, é o que Jesus diz. Você vai lembrar do que você leu. Então leia a Bíblia, conheça, principalmente o Antigo Testamento. Muitos não querem ler, não conhecem. Leia o Antigo Testamento para conhecer a Bíblia. A pregação tem que ser bíblica e não pregação baseada em milagres, em poderes, em manifestações. Não, a pregação é bíblica. Mas os milagres não existem, os poderes, sim. Quem realiza é o Espírito Santo de Deus, de acordo com as necessidades, para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. Ah, mas quando acontece um milagre, todo mundo fica maravilhado. Sim, até Simão o mágico ficou. E nem por isso ele entendeu que era salvação. Então não esqueça o que a Bíblia diz. Pare de pensar o que você acha e passe a pensar no que a Bíblia diz. Aprenda com ela. Outro ponto. É importante conhecer o Antigo Testamento. É preciso entender as Escrituras. Você tem que compreender isso. Veja que ponto importante. Ser batizado não significa estar salvo. Ser batizado significa que a pessoa deu uma pública declaração de fé, ela está compreendendo, então você precisa entender. Você deve pregar o evangelho onde você estiver, porque Deus sempre cumpre a sua palavra conforme a sua vontade. Você deve compreender isso. Então, nós devemos entender que nós devemos fazer estas coisas. Precisamos ter cuidado com as nossas vontades, com os costumes, com as tradições, para não agirmos conforme as nossas vontades. Nós devemos entender isso, porque Deus sempre coloca pessoas em nossa vida para ouvir o Evangelho. Então não são os seus costumes, não são as suas vontades, é o Evangelho de Deus. Você está pregando o Evangelho de Deus. Entenda isso, pregue o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Deus, que a Bíblia diz. Mas é duro, não importa se é duro ou não, se é da palavra de Deus, pregue. E o resto, deixa Deus acontecer. Se acontecer um milagre, se acontecer uma coisa, que bom, o nome de Cristo será honrado. Não se prenda ao milagre, se prenda ao verdadeiro evangelho. As bases principais, você deve entender isso. A Bíblia tem orientação para toda a vida cristã, nós estamos vendo isso. Porém precisamos da orientação, da capacitação do Espírito Santo e de estudar toda a Bíblia para compreendermos e praticá-la. Não é apenas porque alguns fazer conforme as igrejas fazem, é o que a Bíblia diz. E veja o que está acontecendo, porque eles não queriam sair de Jerusalém para pregar o evangelho e ver a perseguição. Quando eles começaram, eles não se prenderam mais aos milagres, começaram a se prender a ensinar o evangelho. E é o que você deve fazer. E deixe que Deus use você. Deus vai usar como achar melhor, no momento certo, da forma certa. Apenas deixe a sua vida ser um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento usado para a honra e glória do Senhor. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido. Se você tiver dúvidas, se você tiver sugestões, se você quiser falar alguma coisa, interaja, coloque aí, vamos compartilhar. É muito importante a sua participação. Não esqueça de estar acionando o sino para você receber as notificações do estudo, curtindo, seguindo a página, se inscrevendo no YouTube, seguindo no Facebook, compartilhando para que mais pessoas possam receber e assim você possa estar ajudando a outros a conhecer a Bíblia, ok? E que espero que você esteja gostado e até o próximo estudo, onde aprenderemos mais e começaremos a conhecer um pouco melhor sobre o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Que Deus abençoe você.